Olá, eu sou a professora Ana Flávia da EMF Armindo Ramos. Estou aqui para a videoaula de número 2. Hoje nós vamos falar sobre a transitividade verbal. Tudo bem? Vamos começar a aula. Como eu falei, o assunto de hoje são os verbos, transitividade dos verbos. Para eu começar a falar sobre esse assunto, então vamos retornar a um assunto que vocês viram lá no sexto ano, os verbos. Verbo é aquela palavrinha que indica uma ação, um estado, coloquei um asterisco aqui, porque os verbos, quando se trata de transitividade, eles entram numa categoria diferente, tá bom? E eles também indicam, expressam um fenômeno da natureza. Espero que vocês lembrem disso lá do sexto ano, vai ser muito importante. Se não lembram, vão ter que retomar um pouquinho, tá? Bom, então continuando. Transitividade verbal é a relação que o verbo tem com as outras palavras dentro de uma frase, tudo bem? Então, como eu coloquei aqui, é o comportamento que o verbo tem diante da necessidade dele, precisar ou não de outras palavras para completar o seu sentido. A gente chama isso de verbo nocional. No slide anterior, a gente colocou lá que os verbos são de ação, de estado, de fenômeno da natureza. Os verbos nocionais são os verbos que indicam uma ação. Os verbos de fenômeno da natureza, eles também indicam uma ação. Chover, nevar, trovejar, são ações, tá? Então, exemplo, o uso de compostos químicos, como o CFC11, continua. Continuar não precisa de complemento. Quem continua, continua. Ponto. Eu não preciso saber o que, tá? A camada de ozônio protege. Olha o verbo aqui, proteger. Quem protege, protege alguma coisa ou alguém. Eu preciso de mais alguma coisa para entender o verbo. Então, isso se chama transitividade verbal. Tudo bem? Vou continuar. Bom, quando a gente fala de transitividade verbal, nós temos algumas categorias. Aqui eu apresento para vocês os verbos intransitivos. Tá vendo esse inzinho aqui, ó? Esse prefixo no começo da palavra? Ele significa não. Então, verbo intransitivo. Transitividade lembra a palavra transitar, trânsito. Intransitivo significa que ele não transita, ou seja, ele não precisa de ninguém, ele não precisa de complemento, ele sozinho tem sentido completo, tudo bem? Então, chamamos de verbo intransitivo aquele que não transita. Vamos marcar, como a gente fez na outra aula? Aqui, ó. Ele não transita. Ele não precisa de ninguém para ter sentido completo. E aí, a gente faz algumas perguntinhas para o verbo. Sem vergonha de ser feliz. Façam as perguntinhas para o verbo. Ele vai te responder, tá? Ah, mas são umas perguntinhas bobas, mas são elas que me ajudam a entender melhor. Então, eu coloquei como exemplo. O uso de compostos químicos continua. Olha aqui de novo, continua. Quem continua, continua. Eu não preciso de mais nada para minha frase fazer sentido. O balão subiu. Quem sobe, sobe. Não me interessa onde. Se eu quiser saber onde o balão subiu, isso é fofoca, tá bom? Se interessa que ele subiu. O cão desapareceu. Quem desaparece, desaparece. Ponto. Quando, onde, por quê, isso é fofoca. A criança nasceu. Quem nasce, nasce. Quem morre, morre. Quem cresce, cresce. Ponto. São verbos intransitivos. Tudo bem até aí? Então, fiz a pergunta para o verbo, não precisei de complemento, isso são verbos intransitivos. Diferente dos intransitivos, eu tenho os verbos transitivos, que transita, que anda, que esses sim, esses vão precisar de complemento. Tudo bem? Aqui, ó. Transitivo é o verbo que precisa, ele depende de outras pessoas, ele depende de outros termos da frase para que faça sentido. Ele é um verbo incapaz. E esse verbo aqui, ó, ele se divide em 3 categorias. O transitivo direto, ou seja, o verbo mais o seu complemento vai se ligar diretamente. O transitivo indireto, eu vou ter alguma coisa ali no meio do caminho que não vai me permitir que esse verbo se ligue diretamente ao complemento dele. E o direto e indireto, ele vai precisar de 2 complementos, ok? Verbo transitivo direto, a gente também chama de VTD. Nos exercícios, ele vai aparecer com essa sigla, tá? Nos exercícios que estão no blog.
VTD, assim como o intransitivo como VI. Verbo transitivo direto, então ele é um verbo que precisa de complemento, mas o complemento dele não tem preposição, tá? Então ele vai se ligar diretamente ao verbo, por isso que ele é transitivo direto. Lúcia comprou livros, tá? Elas amam Carlos. A agência identificou a ameaça. Então, vamos lá. Quem compra, olha aqui, ó. Já fiz até o esqueminha das perguntinhas. Quem compra, compra algo. Aqui, ó. Certo? Quem compra, compra algo. Olha como foi diretamente. O que a Lúcia comprou? Livros. Olha o complemento aqui do ladinho. Elas amam Carlos. Quem ama, ama algo ou alguém. Certo? Olha o complemento do ladinho do verbo. Quem que elas amam? O Carlos. A agência identificou a ameaça. Quem identifica, identifica alguma coisa ou alguém. Ai, desculpa, aqui não rolou a setinha. O que identificou? A ameaça. Olha como está ligado diretamente ao verbo. Então, isso é um verbo transitivo direto. Verbo, complemento. Verbo, complemento. Depois, nós temos os verbos transitivos indiretos. Se ele é indireto, alguma coisa vai bloquear meu caminho ali, ok? Então, se alguma coisa vai bloquear meu caminho, então vamos lá. Ele precisa de complemento, porém esse complemento é com preposição, por isso que ele é indireto, tá? Então, eu vou grifar todas as preposições para ficar mais claro. Aqui, ó. Em, de, aqui é de novo de, poderia ser para, poderia ser por, pela. Então, Luciana confia em Simone. Quem confia, confia em alguém ou em algo. Olha como o verbo já não foi diretamente para o complemento dele. Olha a preposição aqui no meio do caminho, tá? Em quem que ela confia? Em Simone. Ó aqui, ó, a preposição. Ricardo necessita de ajuda médica. Quem necessita, necessita de alguma coisa ou de alguém. De quem que ele necessitou? De ajuda. Olha como não foi direto, gente. Como tem a preposição aqui no meio do caminho atrapalhando. Maria gosta de brinquedos novos. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Olha aqui, ó, a preposição de novo no meio do caminho. Tá bom? Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Ok? Então, verbo intransitivo, chamamos de VI. Ele não precisa de ninguém. Ele é independente. Ele vai lá, ele faz a função dele sozinho. Verbo transitivo, direto. Ele precisa de complemento, mas verbo, complemento. Se ligam um diretamente ao outro. Verbo transitivo indireto. Preciso de complemento, mas eu tenho uma preposição no meio do caminho. Eles já não vão se ligar diretamente. Vai ter alguma coisa ali no meio do caminho, como se fosse uma pedra no meio do caminho. Tudo bem? Pensa assim, tem uma rua esburacada. Para eu chegar do outro lado, eu vou passar pelo buraco. Esse é o verbo transitivo indireto. O buraco é a preposição, tá? Verbo transitivo direto e indireto. Se ele é direto e indireto, significa que ele vai ter dois complementos, né? Se ele é direto e indireto, ele vai ter um complemento sem preposição e um com preposição. Horas, né? E aí a sigla dele é VTDI. Vou marcar aqui, como fiz nos outros slides. Então, ele tem dois complementos, sem preposição, com preposição. Opa! Peraí, deixa eu consertar isso aqui. Foi. Vamos lá. Deixa eu só consertar rapidinho. Com preposição. Fabiana ofereceu
ajuda ao idoso. Bom, se ela ofereceu ajuda, quem oferece? Oferece algo. Olha o algo aqui, ajuda. Olha o complemento direto. A alguém, ao idoso. Olha o complemento com preposição. Olha o ao aqui. Pagarei o prejuízo ao dono do carro. Quem paga, paga algo a alguém. O prejuízo é o direto. Ao dono do carro, o indireto. Ensinou Libras ao garoto. Quem ensina, ensina algo a alguém. Ensinou o quê? Libras, complemento direto. Para quem? Ao garoto. Olha ele aí, preposição. Esse é o indireto. Tenho 2 complementos. Tudo bem? Lembra que lá no começo eu falei que os verbos que significavam, que expressavam estado, eles faziam parte de uma categoria diferente. São os verbos de ligação. Olha ele aqui, até coloquei com o mesmo asterisco lá do começo da aula, tá vendo? Verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? O próprio nome diz. Ele serve para ligar. Ligar quem? O sujeito a uma característica, a um estado dele, tá? E aí, como bônus, eu coloquei os principais verbos de ligação. Cuidado! Alguns verbos de ligação vão aparecer e eles, às vezes, são verbos de ação. Como que eu vou descobrir se ele é de ligação ou de ação? Lendo a frase. Ah, mas andar não é uma ligação? Se do lado do meu verbo ele tiver uma característica, tiver um adjetivo, eu leio a frase e percebi que ali ele não significa andar. A ação de andar, ele é um verbo de ligação, tá? Então, Luana é estudiosa. Aqui, verbo ser. Verbo ser, Luana é estudiosa. A característica dela é estudiosa. Então, liguei Luana, a característica. Gabriel parece preocupado. Liguei Gabriel, a característica dele. Ariane anda nervosa. Eu não disse que a Ariane está andando, ação de andar nervosa. Ariane, eu posso trocar por quê? Parece. Posso trocar por está. Posso trocar por é. Ok? Então, verbo de ligação tem o sujeito e tem uma característica dele. O verbo vai fazer essa ligação entre os dois, tá? Mesmo que eu disse no vídeo anterior. Ficou com dúvida? Volta, escuta, anota, pausa, escuta, anota, tá? Para encerrar. Bom, e para finalizar, quando nós estamos em sala de aula, eu costumo explicar essa matéria desenhando uma estradinha na lousa e colocando os exemplos nessa estradinha para ficar mais simples. Então, transitividade, lembra? Transitar, trânsito, rua. Então, o verbo de ligação é a faixa de pedestre, ele liga um lado ao outro para facilitar a passagem do pedestre. O verbo intransitivo é uma pessoa que ele não tem necessidade de transitar, mas ele vai atravessar sozinho, ele é independente. O verbo transitivo direto seria uma ponte, ele te auxilia a atravessar de um lado ao outro. E lembra que eu falei durante o verbo transitivo indireto? O transitivo indireto seria o buraquinho, a preposição seria o buraco no meio da rua. Tudo bem? Beijinhos e até a próxima aula.